Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você. Meu nome é Flávio Alves e hoje nós vamos fazer o resumo da lição da Escola Sabatina Jovens 2020, cujo tema desta semana é Os Instrumentos do Discipulado. Roda a vinheta. Se você assistiu todos os vídeos da semana e quer assistir somente a lição de sexta-feira, deixei os minutos que começará cada dia na descrição desse vídeo. Pai, envia o teu Santo Espírito, Senhor, pois neste momento iremos fazer o resumo da nossa lição da Escola Sabatina e necessitamos da tua santa presença para nos instruir. Por favor, isso é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. E no dia de sábado nós fazemos a introdução e o tema deste sábado é o desafio. Encontrar a essência da fé é o maior desafio do cristão. Mas por quê? Em algumas épocas, a doutrina ela foi extremamente destacada. Em outras, foi a espiritualidade praticada. Alguns foram mártires, servindo ao próximo e dando-lhes bastante atenção. Outros foram missionários no conforto de sua casa, pela internet, assim como eu estou fazendo. Bom, a mensagem central aqui é que não importa em que situações em que nós nos encontramos. A essência é viver como a Igreja de Cristo, se adaptando às situações das culturas e das tradições. Mas tem um porém aí. Qual é esse porém? É não se contaminar com as coisas deste mundo e de forma alguma deixar de fazer a vontade de Deus. Tem você o desejo de continuar aos pés de Cristo e com seus olhos fitos nele? E o desejo ardente de levar a todos, de alguma forma, o testemunho de Jesus Cristo em sua vida, por onde quer que você for? Se sim, então tome posse do seu chamado e vai, porque Deus te protegerá e te guiará, em nome de Jesus. Amém. E no dia de domingo é nos dado uma atividade que é reescrever o texto-chave da semana, ou fazer um esboço, ou copiar ele, certo? Mas eu vou fazer um comentário aqui, beleza? Então, o nosso texto-chave está em Mateus, no capítulo 28, do verso 16 ao 20. E nesta passagem foi nos deixado uma missão. Mas qual foi esta missão? Esta missão foi fazermos discípulos e batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E também foi nos deixado a prática de ensiná-los tudo quanto nós temos aprendido com Deus. Quer você fazer parte desse discipulado e ensinar a todos quantos aceitarem, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Se sim, examine-se a si mesmo, vendo o que lhe falta. Depois, reconheça, se arrependa, peça perdão a Deus e também peça força a cada dia, em cada instante, em cada situação, principalmente nas aflições e nas dificuldades do dia a dia. E permita que Deus trabalhe através da providência divina em sua vida. Amém? E já como de costume, nos dias de segunda-feira, nós fazemos a compreensão. E o tema desta segunda-feira é inspiração verbal. E no texto-chave dessa semana, nos foi mostrado qual foi a missão dada aos filhos de Deus. E nessa missão foram dadas 4 ordens, certo? Mas qual destas ordens é a principal? Os 4 verbos ir, fazer discípulos, batizar e ensinar foram os verbos dados na missão, certo? Mas por fim, qual delas é a principal? Segundo a lição, na língua original, observou bem? Na língua original, 3 verbos estão no particípio e um não está. Este único está no imperativo. Vamos dar uma analisada? Se você abrir a sua lição no dia de hoje, você vai conseguir ver todos os detalhes. Mas aqui eu vou falar só o que realmente você tem que colocar na sua cabeça, tá bom? Então, para ficar mais claro, o verbo ir, ele não é ir. A tradução correta seria indo, tá bom? E os outros 2 verbos seguem a mesma lógica. Quais são esses outros 2 verbos? É o batizando e o ensinando. Ou no caso, batizar e ensinar. Aí nesse caso você vai colocar no gerúndio, né? Ando. E o único verbo que faltou foi fazer discípulos. Este é o único verbo que está no imperativo. Ou seja, enquanto você vai indo, enquanto você vai ensinando, enquanto você vai batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você vai fazendo discípulos. Não tem como fazer discípulos se você não fizer essas 3 etapas anteriores, certo? Uma precisa da outra. Isso é muito interessante, não? Quer você fazer discípulos enquanto você vai
indo, ensinando e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Se sim, o que você está esperando? Já pode ir, já pode começar. Você sabe por quê? Porque Cristo já te escolheu antes mesmo que você viesse a nascer. E no dia de terça-feira nós fazemos a interpretação e o tema desta terça é igual gera igual. Após o dilúvio, o que aconteceu? O povo ele foi se multiplicando, até que chegou a certo ponto em que começou a haver uma pequena divergência ali. Houve um povo que não estava aceitando mais aquele evangelho de que Deus não iria mais acabar com o mundo, com a água, e eles também não estavam se agradando muito do que era ensinado ali. Então já viu que o povo que estava obedecendo à vontade de Deus, surgiu um outro povo que não estava se agradando daquilo. E começaram a se questionar, depois de muito tempo, né? Já tinha passado algumas gerações, começaram a se questionar a respeito da bondade de Deus, do amor de Deus. E aí eles falaram, pô, se Deus é realmente um Deus de amor, por que ele acabou tudo com água? Não faz sentido. E aí, mesmo eles sendo repreendidos, eles não estavam mais aguentando aquilo, então eles se uniram e se retiraram para o lado do rio Eufrates. E chegando lá, eles começaram a viver segundo as suas próprias vontades e não tendo mais nenhum tipo de advertência, o que aconteceu? Começaram a se corromper ainda mais. Então começou a ocorrer a exaltação própria e eles não quiseram mais cumprir aquilo que Deus estava pedindo, que era povoar a terra e encher toda a terra. Então eles começaram a construir uma torre que a gente conheceu depois como Torre de Babel, né, que é a Torre da Confusão. Então eles começaram a criar uma torre pensando apenas em se proteger do dilúvio, caso acontecesse de novo, e também deixarem o seu nome marcado naquela construção. E também, em seu íntimo, eles queriam ser adorados e reconhecidos durante gerações, de gerações a gerações. Era esse o intuito que eles estavam colocando no seu coração e na sua mente. E eles começaram a construir, começaram a montar e tudo mais, estava dando tudo certo, estava tendo bastante beleza e formosura, conforme eles iam construindo, só que tinha um porém. Eles deixaram de seguir aquilo que Deus tinha pedido. Então chegou um período em que Deus foi visitar aquela cidade para conhecer o propósito do ser humano. Ele foi ter uma comunicação com eles para ver o que realmente estava acontecendo. E ele provavelmente deve ter posto ali o seu propósito, mas os homens não quiseram obedecer, como sempre. Então, por fim, Deus teve que colocar confusão entre a comunicação entre eles. Então, não puderam mais construir, e conforme eles iam fazendo pedidos, e o outro ia levando o pedido, só que não era aquilo que ele tinha pedido. O cara lá em cima não tinha entendido o que ele tinha falado lá embaixo, e como estava muito alto, então tinha várias fileiras de pessoas, né? E eles iriam passando igual um telefone sem fio. Eles não estavam conseguindo mais se comunicar de maneira correta e começava aqui de um jeito e chegava lá em cima de outro. Então foi muito complicado e eles não conseguiram mais construir, eles ficaram bastante desanimados e começaram a se espalhar entre eles ali. Só que chegou um momento em que Deus fez descer um raio do céu e cortou, né, ou destruiu a torre pelo meio. E ali, naqueles momentos, eles ficaram surpresos e totalmente pasmos. E eles ficaram pensando o que é isso e tudo mais. E de fato, eles acabaram reconhecendo a divindade de Deus naquele momento ali. Então, eles se espalharam e passaram a fazer como Deus havia pedido, que era povoar toda a terra e se multiplicar. E dois detalhes que eu acabei esquecendo. Eles queriam fazer da torre uma metrópole, né? O centro do planeta Terra. Naquele momento em que Deus lançou o raio, não matou ninguém, tá bom? Só destruiu a torre mesmo. Agora nós vamos entrar na nossa lição. Falei pra caramba. Vamos lá. Bom, com base em tudo que a gente aprendeu, criar um relacionamento é melhor do que fazer, né, vários sermões. Foi assim que aconteceu com Cristo. Cristo, ele preferiu fazer relacionamentos, discípulos, do que fazer vários sermões, sendo que ele tinha essa capacidade. Até porque o homem, ele é tudo aquilo que ele come, que ele bebe, e que ele vê e que ele escuta. Ou seja, quanto mais tempo você passar com uma pessoa ou um grupo de pessoas, mais você vai ser contagiado. E aí aqueles comportamentos que eles têm, você basicamente vai passar a ter também. Foi o que aconteceu ali entre o povo, né, de Deus e o povo que não queria obedecer a Deus. Então eles se dividiram. Por que eles se dividiram?
porque aquilo que Deus ensinara não agradava aos outros. E aqueles que não queriam fazer a vontade de Deus estavam corrompendo aqueles que queriam fazer a vontade de Deus. Com o tempo, o povo se multiplicou tanto, né? O povo viu que não queria obedecer a Deus, se multiplicou tanto que chegou um momento em que eles tiveram contato com o povo de Deus, ou melhor, o povo de Deus teve contato com eles e acabaram se corrompendo, e aí nasceu, digamos assim, os gentios, e está essa mazela aí até o dia de hoje, porque Deus ele havia aconselhado para a gente não se misturar com pessoas que não obedeciam à vontade dele, apenas para evangelizar, não se misturar. São coisas completamente distintas entre você pregar o evangelho e mostrar o caminho do que você se assentar na roda dos escarnecedores e começar a fazer coisas que agradam a eles. Com o tempo você vai se corromper também. Acho que eu já falei pra caramba, né? Tá bom, vamos lá, vamos seguir. O relacionamento ele exige tempo, esforço e intencionalidade. Agora eu vou colocar uma suposição para que vocês possam entender melhor isso. Imagina quando você pede alguém para que ele possa fazer algo para você ou te ajudar em alguma coisa e essa pessoa te diz que não tem tempo para você. Como que você se sente? Isto é a mesma forma que a outra pessoa se sente quando você nega para ela o tempo que você tem. Por isso, tempo, esforço e intencionalidade. Mas tem um detalhe aqui muito precioso e muito enorme que tem uma divergência muito grande, uma diferença muito grande, tá bom? Que é o imediatismo. Existe uma grande diferença. Se a gente olhar bem, a gente tem exemplos de Jesus que ele era chamado, mas ele chegava lá quando era necessário ele chegar lá. Ele não ia de imediato, tá bom? Ele fazia primeiro, segundo a vontade de Deus. E é isso que você tem que buscar. Primeiro a vontade de Deus. E aí você vai fazendo as outras coisas de acordo com o seu chamado e conforme você vai indo. Lembra? Indo, ensinando e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo discípulos. Tá ok? Essa é a guia pra gente. Você quer encontrar tempo para criar um relacionamento com as pessoas? Se sim, então comece a contagiar as pessoas com o reino de Deus e a sua justiça. E não se esqueça de separar o seu momento com Deus uma vez por dia, tá bom? Com o intuito de conhecer mais a Deus e transmitir mais de Deus às outras pessoas com bastante clareza. Que Deus te abençoe, meu querido irmão e minha querida irmã. E no dia de quarta-feira nós fazemos a conexão de outras passagens com o texto-chave da semana que está em Mateus, no capítulo 28, do verso 16 ao 20. Segundo tudo o que eu pude compreender e entender, o cristão ele deve viver sempre em novidade de vida. O que significa isso? Significa crescer em graça a cada dia. Se você morreu com Cristo você ressuscitará. Todo o evangelho não chega às outras pessoas por forma escrita ou falada. Ela chega através do Espírito Santo. Ou seja, nada é por acaso, tudo é providência divina. Você precisa saber de uma coisa. Venha comigo. Porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos chamou, que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 9. E no dia de quinta-feira nós fazemos a aplicação e o tema desta quinta é Aprendendo pelo Exemplo. O homem, ele é tudo aquilo que ele vê, escuta, come e bebe. Os discípulos de Jesus puderam orar e praticar a piedade por meio do Espírito Santo, com muita semelhança a que Cristo fazia. Mas por que isso? Porque eles foram contagiados pelo amor de Jesus, e o desejo de cada um deles era fazer tudo o que Jesus fazia, de igual modo. Logo, se você quer ser semelhante a Cristo, você deve conhecer mais dele e observar detalhadamente cada coisa que fora ensinada e feita por ele na palavra de Deus e no espírito de profecia. E daí você pedir a ele ajuda, auxílio, para que você possa ser semelhante a ele e a tudo que ele fazia. Então, você pedindo a Deus em nome do Filho, você vai receber o fruto do Espírito Santo. Mas isso conforme a sua busca, tá bem? Você quer receber o fruto do Espírito Santo e ser semelhante a Cristo? Se sim,
Então busque conhecer mais de Deus e a sua justiça e peça-o para que Ele te dê o fruto do Espírito Santo, para que Ele te dê o reavivamento espiritual e peça forças a Ele para que você possa fazer reformas naquilo que ainda te falta, para que você possa andar com Ele e fazer tudo conforme a vontade do Pai. Amém? E no dia de sexta-feira nós fazemos a reflexão. E o tema dessa sexta é trabalho missionário. Devemos, como cristãos, nos aproximar das pessoas individualmente, sendo simpáticos igualmente a Cristo foi, com o objetivo de buscar sempre despertar nas pessoas o interesse pela vida eterna em Cristo Jesus. E lembrando, sempre exercendo a piedade, porque haverá muitos que estarão com seu coração extremamente endurecidos. E você lembra? É necessário um processo para que seja revelado o amor verdadeiro, o amor que vem de Deus, que é o próprio Deus. Então, cada cristão tem a sua responsabilidade e influência. Quer você tomar posse do seu chamado e ser semelhante a Cristo, levando outras pessoas aos pés dele, revelando assim um verdadeiro amor de Deus por cada uma delas? Se sim, então ore comigo. Pai, nos auxilie em nossas fraquezas, nos ajude a termos forças para conhecer mais de Ti, nos ampare em Tuas santas mãos, nos ajude a ser semelhante a Ti a cada dia, para que todos vejam que Tu és Deus e que seu maior desejo é nos salvar e viver conosco por toda a eternidade. Isso é o que eu te peço, em nome de Jesus, nos transforme. Amém. Todos os dias, 6 horas da manhã, estarei postando lição da Escola Sabatino Jovens, então se você quer acompanhar, é só você se inscrever no canal e ligar o sininho de notificações. E para que esse vídeo aqui, essa mensagem, possa chegar a outras pessoas, é necessário que você faça uma dessas atividades que eu falar agora. Quer deixar o seu like, se inscrever no meu canal, compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis e deixar um comentário a respeito do que foi apresentado aqui, ou a sua experiência com a lição, ou também o seu feedback positivo ou negativo a respeito de tudo que foi feito aqui. Muito obrigado por cada um de vocês que vieram aqui, que Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus. E lembrando a vocês que nós temos o grupo do Telegram, caso vocês queiram entrar, o link está na descrição desse vídeo. Também temos a Rádio Jovem Adventista, o link também está na descrição desse vídeo. Também deixei na descrição desse vídeo o link para que vocês possam ouvir o podcast que eu comecei a fazer, mas não é sempre que eu vou estar fazendo, tá? É só de vez em quando. Muito obrigado, tchau, tchau pessoal, e até a próxima.